às 15 horas, com a presença de 37 vereadores, declaro aberta da 13ª reunião ordinária da 4ª sessão legislativa da 17ª legislatura. Convido o vereador Jorge Santos para fazer a leitura da Bíblia Sagrada. Boa tarde a todos. Os Salmos de Davi, assim diz a palavra do Senhor no Salmo 139, que diz que Deus é onisciente e onipotente. Senhor, tu me sondas e me conheces, sabe quando me assento e quando me levanto. De longe penetro os meus pensamentos, esquadrinho o meu andar e o meu deitar. E conhece todos os meus caminhos, ainda a palavra não me chegou à língua, e tu, Senhor, já conhece todas elas. Sob a proteção de Deus, em nome do povo de Belo Horizonte, iniciamos nosso trabalho. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura da ata da 11ª reunião ordinária da 4ª sessão legislativa, realizada 1º de 3 de 2016. Presidente, solicita dispensa da leitura da ata. Em discussão. Pedido de leitura da ata em votação. Os vereadores que estiverem a favor das permanentes sentados. Os contrários se manifestam. O pedido de leitura da ata foi aprovado. Assim declara aprovada a ata da 11ª reunião ordinária. Para a assunto não dia, vereador Pedro Patrus. Bom, boa tarde a todos, boa tarde a todas, boa tarde às mães aqui presentes, boa tarde aos funcionários da SUDECAP que estão aqui também. Presidente, o senhor sabe da nossa posição, o senhor sabe da posição do Partido dos Trabalhadores, até para explicar para as pessoas aqui presentes, nós hoje temos 7 vetos sobrepondo a pauta aqui dessa casa. A gente sabe também o tanto de projetos ruim que a Prefeitura tem colocado aqui nessa casa. Conversei com o vereador Gilson hoje, e a gente sabe a importância que esses vetos têm quando necessário. Nós da oposição usamos esses vetos para obstrução da pauta, o que é legítimo, o que é importante, porque são projetos, se a gente limpa todos os vetos, fica aberto para a Prefeitura privatizar o Faixa Azul, privatizar os cemitérios da nossa cidade, fica aberto para a Prefeitura privatizar a área da educação e da saúde através do Serviço Social Autônomo. Mas hoje é um dia especial, porque hoje tem 2 vetos aqui nessa casa que têm, de qualquer forma, de serem derrubados. Isso, presidente, hoje essa casa tem a obrigação, sendo da base ou sendo da oposição. 2 vetos. Um do projeto das doulas, que as mães estão aqui, nos procuraram. Um projeto do nobre colega vereador Gilson Reis, que foi vetado de uma forma arbitrária pela Prefeitura de Belo Horizonte, pelo prefeito de Belo Horizonte. Um veto completamente político. Um veto partidário do prefeito de Belo Horizonte, sem nenhuma questão mais séria, sem nenhuma justificativa, ele veta o projeto do vereador Gilson Reis. Temos a obrigação de vetar esse projeto, de derrubar esse veto. O outro, que está a casa aqui cheia também, é o que trata o veto facial dos funcionários da SUDECAP. Esse veto, que é uma emenda do vereador Henrique Braga, que fez o projeto, que, para vocês terem ideia, um vereador da base de governo, um vereador que sempre esteve ao lado do governo, mesmo assim esse prefeito veta, mais uma vez prejudicando os funcionários públicos da nossa cidade. Então eu chamo a todos
nós vereadores, por favor. para concluir, vereador, que hoje nós aqui derrotemos e derrubamos esses 2 vetos, que vai ser importante e um dia histórico para a nossa cidade. Muito obrigado, presidente. Para o dia, Reinaldo Preto Socolão. Obrigado, presidente. Boa tarde a todas, boa tarde a todos. Presidente, hoje realmente é um dia muito importante para essa casa, onde os vereadores hoje têm a responsabilidade de dizer não ao prefeito Márcio Lacerda, das insensibilidades que ele tem causado essa cidade, as pessoas dessa cidade. Nós temos aí hoje, igual o nosso vereador disse, muitas mães, que de certa forma também se sentem até decepcionadas com o prefeito, A gente não pode negar que uma mãe, no momento desse frágil que uma pessoa se encontra no hospital às vezes, um momento de carinho, uma força que ela está dando ali, de certa forma isso ajuda a salvar vidas. A gente não pode negar isso. Então, nós estamos aqui para dizer não à insensibilidade do prefeito Márcio Lacerda. Estamos aqui também para dizer não ao veto do prefeito aí, a esse pequeno reajuste remuneratório aí aos servidores públicos da cidade de Belo Horizonte. Estamos também aqui, hoje eu também gostaria de pedir, eu também tenho um veto na pauta, de uma proposta muito importante para todos na cidade de Belo Horizonte. A minha proposta foi aprovada aqui nos 2 primeiros turnos e o prefeito vetou, onde obriga a prefeitura a assumir as calçadas da cidade. Nós não temos calçadas dignas de andar. Infelizmente, nós somos obrigados a andar, a disputar espaço com as pessoas nas ruas. Então, o projeto chama Cidade Acessível. A prefeitura tem a obrigação e responsabilidade de dar ao cidadão belo-horizontino acessibilidade digna para que ele possa andar na cidade de Belo Horizonte. Então, eu gostaria de contar, embora os projetos sejam um projeto autorizativo, eu gostaria de contar com o apoio dos vereadores para que nós derrubássemos esse veto, para que nós não ficássemos com essa responsabilidade com a cidade. Vamos mostrar para a cidade de Belo Horizonte que a Câmara de Vereadores tem feito seu papel, tem escolhido os melhores projetos para a cidade, tem feito as melhores escolhas para o condomínio da cidade de Belo Horizonte. Se por acaso não ocorrer isso, não é por causa dessa casa, não é por causa da Câmara dos Vereadores de Belo Horizonte, que hoje, é dito em todo o Brasil que é uma das melhores casas legislativas municipais do Brasil. É a Casa Legislativa de Belo Horizonte. Então, vereadores da cidade de Belo Horizonte, vamos mostrar para o prefeito da cidade de Belo Horizonte que essa casa tem muita responsabilidade quando vota os projetos aqui no primeiro e segundo turno. Não ao veto e não à imposição do prefeito Márcio Lacerda. Para a sua do dia, vereador Jorge Santos. Boa tarde, presidente. Boa tarde àqueles que nos acompanham pela TV Câmara. Boa tarde a todos presentes aqui. Eu gostaria, vereador Gilson Reis, de colaborar com Vossa Excelência, que nos procurou pedindo apoio à derrubada desse veto. Conta conosco, vamos caminhar juntos, sempre temos caminhado nessa casa. Quero também agradecer às mães que nos procuraram no nosso gabinete, também explicando a situação, a importância de derrubar esse veto. Conta com esse vereador e a bancada do PR também. E gostaria de acrescentar aqui, senhor presidente, com respeito também da SUDECAP. Quero dizer a todos que esse vereador e os demais vereadores aqui, a bancada que tem nessa casa, já conversamos, já chegamos em um acordo. Pode ficar tranquilo que eu garanto para vocês que esse veto ele será derrubado hoje aqui nessa casa. E quero dizer também, só para concluir a minha fala, presidente, quero dizer que aconteceu um evento hoje, vereador Henrique Braga, lá no Barreiro. Inclusive, nós temos aí um vídeo. Eu gostaria que a produção preparasse um vídeo que nós temos. Eu gostaria até, presidente, solicitar o meu artigo de liderança para dar tempo para passar o vídeo. Preferido, por favor, passa o vídeo, vereador Jorge. Porque nós tivemos um assalto, vereador Henrique Braga, lá no Barreiro. Foi até feita uma entrevista
que entraram ali e roubaram a maioria dos uniformes da prefeitura. E hoje os bandidos estão entrando nas casas com o uniforme da prefeitura, dizendo que é um agente que está lá cuidando da dengue, jogando ali o remédio para matar o mosquito e está assaltando a população. Vamos acompanhar. Estão com medo de quem bate a porta deles, dizendo ser agentes da prefeitura no combate à dengue. Não é para menos. Tem bandidos usando este disfarce para assaltar a população. A Prefeitura de Belo Horizonte divulgou um comunicado informando que não houve registro de roubo de uniformes, mas se não houve, alguém está confeccionando para os bandidos. Olha aí a imagem, este é o homem que foi preso na segunda-feira no Barreiro, integrante de uma quadrilha que usava uniformes do controle de zoonoses da capital. Ele invadiu uma casa, ameaçou moradores que deram sorte ao reagir e afugentar os ladrões, mas só esse aí foi preso, os outros fugiram. E a PM apreendeu vários uniformes das zoonoses de BH e também do serviço de Ibirité. Lá a prefeitura também disse que não há registro de furto ou roubo de uniformes. Cobramos da Polícia Civil as informações da prisão deste homem no Barreiro para saber o que ele disse sobre esses uniformes, se mandaram fazer, se roubaram, mas até hoje não tivemos retorno. Olha, além do uniforme, o crachá reforça a identificação dos agentes. Só que, segundo o Sindicato dos Servidores da Prefeitura de BH, eles não são confeccionados há 2 anos e os que trabalham sem ele estão com dificuldades para entrar nas casas. Veja só, senhor presidente, caros colegas. Olha a situação que a população se encontra. Se os crachás não estão sendo confeccionados mais pela prefeitura, aonde que esses elementos estão conseguindo esse crachá? Não, o crachá também, Arnaldo. Se o uniforme não foi roubado, onde que eles estão conseguindo também esses uniformes? Então eu quero, em primeiro lugar, parabenizar a Polícia Militar, a Polícia Civil, que já apreendeu já um elemento desse. Agora, a minha preocupação, vereador Cacheta, e os demais vereadores, vereador Rick Braga lá do Barreiro, a bancada do Barreiro que está sempre aí trabalhando, nós também que acompanhamos ali aquela área do Barreiro também, a minha preocupação é que vai ficar difícil de um morador, vereador Cacheta, identificar. Porque se o crachá não está sendo mais confeccionado, e as camisetas também, eu fico imaginando com essa época que a gente está agora, da dengue, que os profissionais estão indo, aí cabe agora uma época também, uma ação do governo, porque o Exército também tem que entrar nisso aí. Porque eu digo para Vossa Excelência, se hoje chegar na minha casa, vereador Henrique Braga, um cidadão, mesmo ele apresentando o seu crachá com a camiseta, eu vou ficar em dúvida se aquele cidadão, ele vai entrar na minha residência ou não. Porque eles estão aproveitando esse momento, você vê como a bandidagem ele atua, é um momento crítico para o Estado, para o país, é um momento que o mosquito está aí avançando, a doença está aí, e as pessoas se aproveitam desse momento, para pegar um uniforme, pegar um crachá, ir até a casa de uma pessoa, se identificar como agente da saúde e ali assaltar. Nós tivemos também um assunto que vamos trazer aqui amanhã, nesse plenário, que um elemento desse, Cacheta, entrou na casa de 2 idosos. Eles não esperavam que os idosos iam reagir. A minha preocupação é se um elemento desse entra armado. E uma pessoa vai reagir e acaba até morrendo nessa situação. Então eu peço ao vereador Veré, ao vereador Rick Braga, a bancada do Barreiro, que possa criar aí uma comissão, o vereador Rick Braga, da bancada do Barreiro, se precisar da minha ajuda também, para que possa pedir mais segurança ou entrar em comunicação com a prefeitura. O que pode ser feito? Porque a população está assustada, vereador Rick Braga. Vossa Excelência que mora ali, o Veré também, nós temos pessoas que caminharam conosco na campanha lá e estamos recebendo essa denúncia. Já pedimos também para fazer mais alguma matéria. Então fica a preocupação aqui desse vereador. E eu quero dizer para a senhora que está agora me acompanhando em casa, essa sessão plenária pela TV Câmara, e dizer também o senhor que acompanha pela internet, que nesse momento está nos acompanhando, que tome muito cuidado quando uma pessoa chegar até a sua residência, chegar até a sua casa, para poder adentrar a sua residência, dizendo que é um fiscal, que vai colocar um remédio, embora existem pessoas que estão trabalhando nessa área honesta, cadastrado, mas existe aquelas pessoas que querem se aproveitar
desse momento crítico que o país e o Estado está passando para querer roubar. Então tome muito cuidado. Caso a senhora, o senhor que me acompanha, não se sinta seguro com aquela pessoa que está se apresentando como um agente, então não deixe entrar, ou então ligue para o 090, ligue para a polícia, porque a situação está difícil. E outra questão que eu quero dizer aqui, nobres vereadores e os que estão aqui conosco, que mais uma vez eu digo, vereador Gilson, pode contar conosco, parabéns ao seu projeto, votei a favor do projeto e vou votar para derrubar esse veto. E mais uma vez quero também agradecer a todos que estão aqui, seja bem-vindo, luta porque vocês merecem. Conta conosco, nós vamos derrubar esse veto. Vereador Arnaldo Godoy para Suzervando ao dia. Obrigado, presidente. Primeiro, já dizer de antemão aqui para o pessoal da Sudecato, que o Pedro já falou em nome da bancada do PT, certamente, votaremos para a derrubada do veto. Então, bom, o Gil está... Mas, gente, queria 1 minuto da atenção de vocês para 2 assuntos importantes da cidade. E é bom que a casa esteja cheia, porque vocês são pais, são mães, né? É o seguinte, a Secretaria Municipal de Educação está cortando mais de 20 mil crianças, gente, mais de 20 mil crianças da escola de tempo integrado. Um projeto exitoso, que oferece à criançada de Belo Horizonte uma formação ampla, diversificada, com atividades culturais, esportivas, reforço pedagógico, e a Prefeitura está cortando vagas. Essa informação vem da própria Secretaria. E não é admissível isso, presidente Henrique Braga, porque ano passado o orçamento foi aprovado e a meta de 90 mil crianças, ampliação da escola integrada, com orçamento e tudo. E o que está acontecendo ano que vem é para redução. Então, não podemos aceitar isso. Vocês, pais e mães, tios, avós, vocês têm que nos ajudar nessa luta para evitar esse corte inadmissível, inaceitável para a educação. Educação não é custo, é investimento. Então, vocês, mães, aí, pais, essa informação. Dia 11, faremos uma audiência pública aqui no plenário JK sobre isso, sobre esse absurdo da redução de vagas na escola integrada. E o outro assunto que diz respeito a todos nós é a cultura de Belo Horizonte. Fizemos um movimento, vários vereadores, deputados estaduais, os artistas de Belo Horizonte, para a manutenção do Teatro Klaus Viana. Esse Teatro Klaus Viana foi uma negociata do ex-governador Tancredo Neves, um acordo mal feito, tortuoso, né, com o Bradesco para a derrubada do Cine Metrópole. Em contrapartida, o Cine Metrópole construiu esse Teatro Klaus Viana. E foi acertado, então, com o presidente do TJ de Minas, ano passado, Pedro Bittencourt, né, que garantiu ao secretário Ângelo Osvaldo a continuidade das atividades artísticas no Klaus Viana. E segunda-feira, numa plenária do TJ, os 120 desembargadores, insensíveis com a cultura de Belo Horizonte, com a arte, o que ela significa para a autoestima do nosso povo, o pleno do TJ determinou o fim das atividades, para concluir, presidente, o fim das atividades do Teatro Klaus Viana. Eu queria que vocês todos fizessem uma sonora vaia ao pleno do TJ, que vai terminar com o Klaus Viana. Mas nós vamos entrar na justiça, o Viva Klaus já entrou e isso não vai acontecer. Mas uma sonora vai aí para o pleno do TJ. Para suas palavras, nosso vereador Alexandre Gomes.
Senhor presidente, no que pese o autor do projeto que eu vou discutir trazer críticas a essa casa em relação à conduta, que eu não concordo, no que pese sempre críticas ao governo, do qual também não concordo, acho o governo Márcio Lacerda com alguns equívocos, e não como todos nós, mas o governo tem trazido e traz à essa cidade grande desenvolvimento. Mas eu quero falar sobre o projeto do vereador Gilson, em relação às doulas. Por ser médico, tenho recebido de vários colegas a indicação de votar contra o projeto. Eles me relatam duas coisas. Alexandre, a doula vai no hospital, nós médicos recebemos pelo SUS em torno de R$300. A doula vai e ganha 300, 400, 500 reais. Isso não importa, eu falei, isso não importa. É uma negociação entre a parturiente e as doulas. É uma questão de cada uma, de foro íntimo de cada uma. Se ela quer, não está valorizando ou menos valorizar. Basta você, profissional da saúde, você médico, você obstetra, fazer por onde cativar essa paciente para que ela seja sua paciente e possa valorizar os seus honorários médicos. No que pese tudo isso, vem não a obrigatoriedade, mas a possibilidade de permitir que as doulas entrem no hospital em comum acordo com a parturiente para que ela possa ser acompanhada por uma pessoa que ela considere ir lá confortável. Então, o que eu vejo de mal nisso? O prefeito Márcio Lacerda, no meu ponto de vista, equivocadamente, diz o seguinte: nota-se, por fim, que a proposição traça deveres para instituições privadas, o que, no meu ponto de vista, não é verdade, Gilson. Porque ele não traça nenhuma obrigatoriedade. Ele permite que a instituição privada acate as doulas, obrigando-as a permitir a presença de doulas. Ora, isso não tem custo. E, além disso, além de impor que arquem com os custos que constituem a liberdade, tal. Eu quero ver os custos que a doula vai dar aqui. Uma bola de fisioterapia, que é da doula. Um massageador, uma bolsa de água quente, um óleo de massagem, uma banqueta auxiliar. Qual o custo, o impacto que tem dentro do hospital? Nenhum. Então, Gilson, não me cabe aqui ser contra ou ser a favor do governo. Me cabe aqui defender uma ideia. Só para concluir, presidente. E essa ideia de doula eu já compro há muitos anos através do Hospital Sofia Feldman, do qual traz um grande benefício às pacientes de Belo Horizonte. Então eu não posso aqui defender a politicação de um autor de um projeto que é de um partido PCdoB, que é contrário. Eu tenho certeza que o espírito democrático do prefeito Márcio Lacerda não olhou apenas a questão do autor do projeto. E eu estou muito mais além. Eu vou pela sensibilidade e nessa hora que a parturiente necessita de todos os seus atendimentos, todos os seus cuidados, nada mais do que uma mão amiga de uma doula possa trazer. Eu vou derrubar o veto. Obrigado. Suas palavras ao vereador Gilson Reis. Obrigado, Alexandre, senhor presidente. Eu estou inscrito para poder falar um pouco. Acho que é bom que todos os vereadores tenham consciência dos três argumentos apresentados pelo Poder Executivo, para que todos possam ter tranquilidade na hora do voto em relação à questão das doulas. Eu estou inscrito, então falarei sobre o assunto no momento adequado. Eu queria primeiro cumprimentar aqui todos que estão da SUDECAP, as doulas, as parturientes, todos. Tenho certeza que hoje nós teremos uma tarde histórica aqui nessa casa. Queria dar um abraço da minha esposa, a Raquel, que está aqui, e com a Tarsila, minha filha, que foi acompanhada por uma doula no Hospital Sofia Feldman. É aquela... Tarsila, ei! Então um beijo para a Tarsila, para minha esposa, e dizer da importância que foi o acompanhamento de uma doula no nascimento da minha filha, e tenho certeza no nascimento de muitas filhas e de muitas mulheres nessa cidade. Então nós vamos ter a oportunidade de conversar sobre esse assunto na hora que eu estiver inscrito ali. O que me traz aqui, presidente, para além da discussão da SUDECAP, questão das doulas, é uma preocupação que diz respeito
ao jornal Hoje em Dia. O jornal Hoje em Dia é um dos 3 principais jornais de Belo Horizonte e ele foi recentemente comprado por um empresário de Montes Claros, atual prefeito de Montes Claros, Rui Muniz. É um cara que comprou muitas escolas, hospitais. Ele tem a mania de comprar muita coisa e não pagar nada. O presidente do Sindicato dos Professores, Leandro, você tem ideia, ele comprou várias escolas. Nós temos mais de 20 milhões em déficit trabalhista, julgado e tramitado na Justiça do Trabalho, sem que ele pague um centavo. Ele compra tudo, mas não paga nada. E agora ele comprou o jornal Hoje em Dia. Qual o problema central? Ele demitiu 32 jornalistas, pessoas com 20 anos de casa, pessoas com maior experiência no jornal, e mais 30 e tantos pessoas da estrutura do jornal, ou seja, 64 pessoas do jornal. Uma demissão em massa, que nós não podemos permitir que um empresário que toma o assento em apenas uma semana no jornal, que tem uma importância, e a imprensa que se diz democrática, transparente, republicana, não pode tratar os seus trabalhadores, seja de qualquer função que seja, mas fundamentalmente os jornalistas, inclusive jornalista que foi presidente do sindicato dos jornalistas de Minas Gerais, demitido. Então, o meu repúdio ao atual proprietário desse jornal, o meu apoio e solidariedade a todos os trabalhadores do jornal Hoje em Dia, pela demissão péssima realizada em relação a eles, e que amanhã nós estaremos no Ministério do Trabalho tentando reverter essas demissões, e minha solidariedade a todos aqueles que estão sendo hoje pressionados no sentido de perder os seus postos de trabalho, principalmente aqueles que têm a sua garantia nos trabalhos. Então, o meu repúdio ao Rui Muniz e à situação do jornal, e o meu apoio aos jornalistas e a todos aqueles que militam pela uma comunicação democrática. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Nós vamos falar no vereador Elvis Corte. Boa tarde, presidente Henrique Braga, secretário Heleno, boa tarde ao pessoal da SUDECAP, ao pessoal que é representado pela Dola. Eu venho aqui neste microfone só para expressar publicamente a vocês, dizer não ao veto da SUDECAP e dizer não ao veto da LOA. Parabéns. As suas palavras no vereador Adriano Ventura. Pois não, senhor presidente. Eu faço coro com os colegas que me antecederam. Sabe, gente, vocês que vieram aqui para defender a retirada do veto ao projeto da SUDECAP, vocês que vieram aqui também para defender a retirada do veto ao projeto das DOLAS, tem que dizer para vocês que parece que a Prefeitura de Belo Horizonte inventou 2 indústrias. A primeira é a indústria do privativismo. Tudo aqui é PPP. Temos que denunciar o absurdo que vivemos hoje. Com SSA, privatização de cemitérios. Senhores ouviram hoje? Até mesmo banheiro público agora é PPP, temos que denunciar. É indústria de dar dinheiro ao empresário. Não que a gente não queira que os mesmos sobrevivem, mas usando a máquina pública aqui não. Da mesma forma que eu venho aqui dizer que é não ao veto à SUDECAP, não ao veto das DOLAS. É bom entender que esse projeto das DOLAS tem algo que parece que o município não entende, né? Que é maternidade, que é amor, que é solidariedade. Parece que essas coisas não tocam na Prefeitura de BH. É por isso que nós estamos com vocês, tá? DOLAS é questão de saúde pública. DOLAS é questão de impedir que o machismo se faça presente. Então, parabéns a vocês. Parabéns pela valorização da mulher. Parabéns pela valorização da maternidade. Parabéns à luta salarial também. Mas eu venho pedir aos vereadores aqui, venho pedir a vocês aqui também, que nos ajudem a derrubar o veto ao projeto também de autoria deste vereador, que está criando o Dia Municipal de Luta em Defesa da população excluída, da população que vive nas ruas. E a Prefeitura vetou, Pedro,
alegando que já tem uma data, que é o Dia Nacional de Luta à Exclusão Social, ou seja, em favor da inclusão, que é dia 19 de agosto. Qual o mal de termos o Dia Municipal de Defesa da População em Situação de Rua? Nada impede. Então, eu venho pedir aos nobres vereadores, senhor presidente Haddock, coronel Piscinini, Heleno, presidente Huerto Magalhães, esse veto aqui é político, assim como o de vocês é político. Temos que derrubar o mecanismo da hipocrisia hoje, que tenta mexer com a Câmara Municipal de BH. Portanto, eu voto com vocês, mas peço aos vereadores, nos ajude derrubando também o veto ao projeto que esse vereador empunhou aqui nessa casa. Obrigado. Obrigado, vereador. As suas palavras, o vereador Tarcísio Cacheiro. Presidente Henrique, colegas vereadores, eu queria cumprimentar a todos que nos visitam hoje e dizer do acompanhamento que essa casa teve dos projetos durante a sua tramitação e que hoje são objeto de análise de veto por parte do plenário da Câmara. Os dois projetos que hoje trazem uma grande mobilização ao plenário têm uma importância muito grande. Mas os outros projetos vetados também na pauta têm. Eu não sei se é porque o plenário, ou a galeria, está com grande mobilização de segmentos importantes que acompanham esses dois projetos, é que parece que os outros foram esquecidos. Os outros também são importantes, Pedro, mas esses dois, sobretudo, têm uma importância fundamental para uma categoria laboriosa, como os funcionários da SUDECAP, que durante a formulação, a elaboração do projeto, a vistoria, a elaboração do projeto, a execução da obra, a manutenção da cidade, essas pessoas têm a mesma importância que os quadros técnicos da SUDECAP. Sejam os meus colegas engenheiros, sejam os meus colegas arquitetos, sejam esses profissionais da área técnica, todos os outros profissionais da SUDECAP têm uma importância fundamental e não podem ser tratados de maneira diferenciada. Assim como, presidente Henrique, no sistema público de saúde, o atendimento àquela população que é assistida hoje pelo SUS, principalmente, ela precisa de todos os profissionais que contribuem para a saúde, seja a saúde da parturiente, do bebê, ou seja a saúde de qualquer um cidadão. E quando as doulas estão presentes junto à parturiente, nós temos dados que os profissionais já discutiram conosco, como é muito melhor para a saúde daquele neném que está nascendo e também da mãe. Esses dados são irrefutáveis. Temos fundamentalmente que defender a saúde pública de qualidade, que as doulas possam assistir as mães, mas principalmente que aquelas mães, precisando da presença da doula, também sejam tratadas de maneira iguais àquela que pode solicitar uma doula acompanhando e aquela que não tem a condição de contratar uma doula. O sistema público de saúde tem que responder a essa necessidade de todos sem diferenciação. Se esse projeto podia ser melhor aperfeiçoado, presidente, eu tenho clareza que se nós mantivermos esse veto, nós estaremos jogando a saúde pública numa situação muito pior. Se o projeto podia ser melhorado, com ele nós também recuperaremos parte da importante presença da saúde pública no município. Pela derrubada do veto, pela aprovação das doulas junto às parturientes. Obrigado, vereador. Passaremos ao orador inscrito. Primeiro orador inscrito, vereador Gilson Reis. Vossa Excelência tem 15 minutos improrrogáveis. Senhor presidente Henrique Braga, eu queria cumprimentar a todos nesse plenário, mas principalmente as nossas doulas, mães, crianças que estão nos acompanhando hoje à tarde aqui na Câmara. Há um acordo aqui para a gente derrubar esse veto, espero que a gente faça a derrubada desse veto aqui hoje, mas antes da votação, é bom que a cidade, as pessoas saibam
o que representa esse processo da doula no nosso município e quais foram os argumentos utilizados pelo Poder Executivo para poder vetar esse projeto. Primeira questão, é importante dizer que esse projeto de doula está sendo aprovado em vários municípios do país e em vários estados. Então é um movimento nacional no sentido de garantir que essa profissional ela possa atender as mulheres, os homens, a família, na hora do parto, de forma a garantir não só os aspectos emocionais que envolve todo o processo do parto, mas principalmente garantir uma luta internacional e que nosso Brasil vai ganhando relevância, que é a luta contra a epidemia da cesariana que nós temos no nosso país. Então, essa questão da doula, ela com certeza contribuirá de forma decisiva num processo de construção de um outro olhar, de uma outra visão no processo do nascimento. Falo isso de experiência própria. Tive há 9 meses a minha filha Tarsila, com a minha esposa, e lá tivemos uma doula nos acompanhando, todo o processo, e como foi importante a presença dessa doula na nossa vida, na vida da Tarsila, da minha esposa e de mim. Então, quais foram os argumentos levantados pelo prefeito municipal de Belo Horizonte para poder discutir ou tentar vetar essa proposição? Primeiro, ele disse que nós mudamos conceitos do ponto de vista da gestão da saúde aqui no município, doutor, médico, nosso companheiro. Nós não mudamos nada. O que nós estamos fazendo aqui é regulamentando o que a Organização Mundial de Saúde define como princípio basilar do nascimento. Estamos discutindo portaria do Ministério da Saúde, a 1067, que discute a questão do parto humanizado e da presença de doulas. Nós estamos discutindo aqui a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher, publicada em 2004 também pelo governo federal. E nós temos um conjunto de questões, inclusive aprovada recentemente na Câmara, sobre a questão da parturiente, do parto humanizado e da relação entre o poder público, o poder suplementar e a sociedade de Belo Horizonte. Então, a primeira questão que nós estamos dizendo aqui, que nós não estamos inventando conceito, nós não estamos inventando nenhuma prática que não esteja regulamentada na legislação. E a própria Constituição Federal Brasileira diz que o município poderá complementar naquilo que couber a complementação das leis nacionais e estaduais. Então não há nenhuma justificativa nesse sentido. A segunda questão que o Poder Executivo fala, o governo, que não há previsão orçamentária para a execução desse trabalho na rede pública municipal. É importante dizer que o governo federal tem um importante projeto chamado Cegonha, onde uma parte importante dos recursos federais são destinados, doutor Sandro, justamente para a ação do parto, justamente para essa condição que o governo federal, inclusive, tem uma política nacional para reduzir o número de partos no nosso país. Então, o prefeito, a Prefeitura de Belo Horizonte, inclusive, recebe um volume muito grande de recursos para garantir esse tipo de assistência. Também, do ponto de vista da legislação e da estrutura financeira do município, nós aprovamos aqui na Câmara Municipal, no PPAG, está lá na meta de saúde, a questão da assistência à saúde e a questão do parto humanizado e das doulas presentes, inclusive em subitens, em ações que deveriam ser praticadas pelo município. Aprovamos isso na Lei de Diretrizes Orçamentárias do município de Belo Horizonte. Então não há nenhum problema do ponto de vista financeiro, porque há recursos nacionais, há recursos municipais, isso tem previsão na lei municipal, no PPAG, na Lei de Diretrizes Orçamentárias e na Lei Orgânica do município. Então não há nenhum problema desse ponto de vista. Do outro, o terceiro argumento também que é apresentado pelo Poder Executivo é que se implicará custo para o setor privado. Eu penso que ele nem leu o projeto, ou quem tentou vetar não leu, porque a relação do parturiente ou da mãe com a doula é uma relação privada, a mãe que vai estabelecer essa relação. Alguns hospitais públicos, como é o caso da referência nacional e internacional, no caso de Sofia Feldman, lá inclusive a comunidade constituiu as suas doulas. É um avanço extraordinário aquele hospital. Então o que nós estamos aqui dizendo é que não há relação nenhuma de custo. Pelo contrário, o que vai fazer esse projeto, senhores vereadores, é reduzir o custo. Porque uma cesariana é uma cirurgia. A cesariana tem implicações de internação, de outros procedimentos clínicos e médicos que são profundamente caros ao município de Belo Horizonte. Se nós instituímos
a mentalidade do parto humanizado, do parto natural, com a presença de doulas, numa perspectiva de transformar essa indústria de parto numa outra visão de sociedade, com certeza nós vamos avançar e muito. Então, pelo contrário do que o prefeito diz, o que vai acontecer com esse projeto é justamente a redução dos custos. Nós vamos ter menos custos na rede pública e também na rede privada. Portanto, eu queria deixar esses 3 argumentos que foram aplicados para justificar o veto ao nosso projeto, que nenhum deles se aplicam, porque nós somos respaldados por leis federais, leis estaduais, pela própria lei municipal de Belo Horizonte, nos seus vários instrumentos, e espero que hoje nós possamos aqui derrotar esse veto. Por que não um veto contra o vereador Gilson Reis? Porque pode ser um veto político, pelo fato de eu fazer oposição ao governo. Mas eu tenho certeza que a Câmara Municipal de Belo Horizonte não faz oposição aos cidadãos e cidadãs dessa cidade. A Câmara Municipal de Belo Horizonte não faz oposição ao parto humanizado. A Câmara Municipal de Belo Horizonte não faz oposição àquelas famílias que buscam estabelecer uma nova relação na nossa sociedade. A Câmara Municipal de Belo Horizonte, eu tenho certeza, os 41 vereadores não se subjugarão a uma posição meramente política, estreita do prefeito, no sentido de vetar um projeto que tem uma importância não só nas relações humanas da nossa cidade, mas numa perspectiva de humanização do processo histórico. Então, senhores vereadores, peço encarecidamente a cada um de vocês, vamos derrubar esse veto em nome da cidade, das nossas mulheres, das nossas parturientes, das nossas famílias e fundamentalmente das nossas crianças. E falo aqui em nome de Tarsila, minha filha, que está aqui hoje para poder participar dessa tarde histórica na cidade de Belo Horizonte. Muito obrigado e não vou usar os 15 minutos conforme acordado com vocês. Obrigado, vereador. Às 15h42, passaremos a ordem do dia. Senhor secretário, fala a leitura dos projetos de pauta. Ao segundo orador inscrito, vereador Jorge Santos. Presidente, só me dá 2 minutinhos, não vou usar os 15 não, porque a gente quer votar os projetos, então gostaria de chamar os vereadores que estão na casa da Dinda, quem está no seu gabinete, para que possa descer, para que a gente possa votar esse projeto, o povo está aguardando aí. Vamos em frente. Às 15h42, passaremos a primeira ordem do dia. Senhor secretário... Há requerimento de pauta. Senhor secretário, para a leitura do requerimento de pauta. Requerimento número 49, 2016. Senhor presidente, requeiro a Vossa Excelência, nos termos do artigo 135, combinado com o artigo 160, ambos do regimento interno, seja dada preferência para apreciação dos vetos aos projetos de lei 1796 e 810. Em relação aos demais vetos constantes da ordem do dia, vereador Pedro Patrus e vereador Gilson Reis. Deverido. Senhor secretário, para a leitura dos projetos em pauta. Item 7 da pauta. Projeto de lei 1796, turno único, veto parcial. Veto parcial à proposição de lei número 139, que concede reajustes remuneratórios aos servidores e empregados públicos da administração direta e indireta do Poder Executivo. Autoria executiva, mensagem número 59. Quórum, maioria dos membros da Câmara, para rejeitar o veto. Votação nominal. Em discussão e votação. Vai encaminhar, vereador João Moreira. Eu encaminho, senhor presidente, pela derrubada do veto, por fazermos justiça nesse projeto. Vai encaminhar, senhor presidente. Vai encaminhar, vereador Altair Gomes. Senhor presidente, boa tarde a todos, a galeria. Eu sou o relator desse veto e relatei pela derrubada do veto. O vereador Henrique foi muito feliz, muito hábil em observar que havia uma lacuna no projeto, e a emenda dele vem corrigir um erro histórico na nossa cidade. Então, o meu encaminhamento é pelo sim, pela derrubada desse veto. Vai encaminhar, vereador Henrique, só um minuto, Henrique Braga, autor da emenda. Senhor presidente, senhor secretário, pessoal que nos visitam, vereadores e vereadoras. Eu, quando fui procurado
pelo pessoal da SUDECAP, eu disse que eu faria emenda. Teria problema nenhum fazer emenda. E que se dependesse de mim, seria aprovado. E eu espero que cada vereador que está aqui presente, com a vereadora Elaine Matuzinho também, que todos possam derrubar esse veto, para fazer justiça. Nós precisamos de valorizar aqueles que trabalham. E esse veto vem corrigir uma injustiça que a Prefeitura concedeu aumento de salário a quase todas as classes, deixando de fora esse pessoal aí. E essa emenda vai corrigir isso aí. Conto com a presença e o voto de todos, para que a gente possa derrubar esse veto. Que Deus abençoe a todos nós. Vai encaminhar, vereador Juliano Lopes. Boa tarde, presidente. Boa tarde a todos. Queria parabenizar todos os funcionários da SUDECAP que está aqui presente. A família Braga, lá do Barreiro também, que nos visitou tanto no Barreiro, tanto aqui na Câmara, dizer que nós vamos encaminhar, o PTC vai encaminhar por não ao veto. Derrubada do veto para os funcionários da SUDECAP. Obrigado. Vai encaminhar, vereador Gunda. Boa tarde, senhor presidente Wellington Magalhães. Boa tarde, senhores vereadores. Boa tarde, servidores da SUDECAP. Eu quero ser rápido, só para encaminhar a bancada do PT do B, a bancada do PRP, não ao veto. Vai encaminhar, vereador Gacheta. Presidente, eu acompanho a situação dos servidores da SUDECAP há muitos anos. Eu fui superintendente da SUDECAP antes de ser vereador. Se os profissionais da bancada, se os profissionais da SUDECAP, técnicos, conseguiram o avanço que conseguiram na negociação, é preciso que isso seja compartilhado para todos os servidores da SUDECAP. Então essa emenda do vereador Henrique Braga, que foi vetado pelo prefeito, ela não pode prosperar. É preciso, assim como no seu parecer, que eu fui presidente da comissão do veto, que a emenda do vereador Henrique, e que foi relatada pelo vereador Altair, colocava de maneira clara, é preciso derrubar esse veto para fazer justiça. E a justiça vai se dar com todos os profissionais da SUDECAP, sejam de nível superior, sejam de nível técnico, seja administrativo. E eu faço esse encaminhamento pela derrubada do veto em nome da bancada do Partido dos Trabalhadores. Vai encaminhar, vereador Leonardo Matos. Presidente, eu de antemão antecipo os meus votos aqui, os projetos do Gilson Reis, o projeto do Preto Reinaldo do Sacolão e nesse projeto, nessa emenda do vereador Henrique Braga, nós vamos votar pela derrubada do veto. Mas com uma ressalva e com um estranhamento aos discursos proferidos desses microfones. No primeiro dia de votação, tinha um veto do prefeito a um projeto de nossa autoria que tratava do retorno dos engraxates em nossa cidade. E os nobres pares mantiveram esse veto. Vereador, muito estranho. Seu tempo muito já passou. Estranho. A gente elogia a organização de vocês por estarem aqui defendendo as suas teses, mas me estranha muito a postura de alguns pares quando nem me permitiram defender o nosso projeto aqui, que pretendia dar o mínimo de dignidade aos engraxates da nossa cidade. Muito obrigado, vocês têm o nosso voto. Vai encaminhar, vereador Pedro Segurão. Presidente, eu me sinto com a consciência tranquila, vereador, em relação à fala de Vossa Excelência, e dizer que eu sei que o vereador da cidade
é o vereador que sabe de todos os problemas, é ele que está próximo à sociedade, às suas comunidades, e ele é o sabedor dos problemas que a comunidade vive. Então, eu não voto contra projeto que o vereador, tá? Um veto, eu não voto contra. Se o prefeito quiser tomar as medidas que ele deva tomar, ele toma, entra na justiça, faça o que for. Mas o que o vereador entender que é importante para a sua comunidade, eu voto com o vereador. E eu gostaria de dizer que a bancada do PMDB também, solidária, que a causa de vocês também vai votar aqui não ao veto do prefeito Márcio Lacerda. Para encaminhar, vereador Gilson Reis. Presidente, a minha fala é simples. Vamos ao voto, não ao veto aos servidores da SUDECAP. É isso. Para encaminhar, vereador Léo Burgueiro. Caro presidente Wellington Magalhães, eu quero aqui nesse momento dizer que enquanto a gente vê tanta coisa ruim na política acontecendo pelo Brasil, essa casa e o povo de Belo Horizonte dão demonstração do que quer trabalhar e do que quer lutar pelos seus direitos. O pessoal da SUDECAP esteve sempre mobilizado, visitando os gabinetes, procurando a presidência, procurando o vereador Henrique Braga, a fim de fazer valer os seus direitos. E eu quero aqui parabenizar não só o vereador Henrique Braga, Wellington, como também Vossa Excelência pela condução desse processo, para que nós possamos fazer justiça e equidade a todos os trabalhadores aqui da SUDECAP. Parabéns a vocês. Em votação, nós vereadores registram seu voto. Agora eu não tenho condição de defender, até mesmo porque eu não vou ouvir uma palavra sua. Ah! 28! Parabéns! Mais algum vereador que quer estar seu voto? Vereador Gunda. Mais algum vereador que quer estar seu voto? Vereador Gunda. Encerrada a votação. Nenhum sim, 38 não, nenhuma abstenção. Mantido o veto no PL. Rejeitado o veto no PL 1796 de 2015. Seu secretário para a leitura do projeto de pauta. 2. Projeto de Lei 810/2013, turno único. Veto total à proposição de lei número 125, que obriga a maternidade, casa de parto e estabelecimento hospitalar congênere a permitir presença de doula em trabalho de parto, parto e pós-parto, sempre que solicitada pela parturiente. Autoria, vereador Gilson Reis. Em discussão, em votação. Maioria dos membros da Câmara para rejeitar o veto. Votação nominal. Em discussão, em votação. Não, vereador, registra o voto. Opa, Brito! Vai, rapaz! Não, vai, rapaz! Pode ir pra minha conta!
Mais algum vereador quer dar seu voto? É encerrada a votação. Nenhum sim, 36 não, nenhuma abstenção. Rejeitado o veto no PL 810/2003. Senhor presidente, artigo de liderança. Tempo de liderança do líder de governo, vereador Preto. Senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, eu queria usar meu tempo de liderança, que eu acho que o Bruno também irá usar o tempo de liderança dele, e dizer que hoje nós somos surpreendidos pelas matérias, principalmente da Rádio Itatiaia, com relação a denúncias contra a presidente Dilma. É um assunto grave, eu acho que o país está passando por uma dificuldade. Hoje em Belo Horizonte, o que mais se vê é a palavra se dialoga-se, vende-se e passa-se esse ponto. As empresas estão falindo, os empresários só demitindo seus funcionários, e achamos que alguma providência realmente tem que ser tomada. As denúncias hoje feitas pela Rádio Itatiaia, ela é muito séria. Elas são muito sérias. Viu, vereador Bruno? Então, acredito eu que o país, da forma que se encontra hoje, aquilo que está acontecendo, principalmente com o comércio, com os empresários demitindo, com o índice financeiro da população, não só do Brasil, mas de Belo Horizonte, a cada dia sendo jogado no lixo, esse país tem que tomar providência. Nós não podemos deixar o Brasil derreter. Nós que somos vereadores de oposição ao partido da presidente Dilma, nós que estamos brigando por um país melhor, com dignidade, com emprego, com respeito à população, nós não podemos deixar o que estamos vendo. Chegou a hora da população se manifestar. Não é mais possível. Não é mais possível o desgaste que nós, comerciantes, eu sou comerciante, que nós tínhamos. Cheguei a ter 400 funcionários. Hoje não tenho mais que 12. Acredito eu que toda a população, ela tem que colocar sua indignação agora. Chegou o fim, não aguentamos mais o arroxo que estamos tendo, principalmente o empresário que é correto e paga seus impostos. Nós não temos mais condições. Não estão pagando, não é porque não queremos, porque não conseguimos mais. Nós não temos mais condições. Então, as denúncias que foram feitas hoje na Rádio Itatiaia, pelo senhor Eduardo Costa, no programa de 1 hora, ela é muito séria. Ela é muito séria. Então, senhor presidente, acredito eu que nós precisamos passar esse país a limpo. Nós precisamos mostrar para os nossos filhos, para os nossos companheiros, que nós temos dignidade e que nós temos que cobrar sim dos nossos governantes. Não é possível que num passado não muito distante, eles iam para a Praça 7, faziam cartaz, paralisavam a Avenida Afonso Pena e toda a cidade. E agora ninguém faz nada. Ninguém faz nada. Chegou a hora da população brasileira se manifestar. Não aguentamos mais. Nós não aguentamos mais. A dificuldade que nós estamos tendo, principalmente quem é comerciante, de pagar e arcar com as despesas, principalmente com funcionários, principalmente honrar e pagar os nossos impostos. Nós não estamos conseguindo. Então, vereador Henrique Braga, vereador Coronel Piscinini, o senhor que num passado também comandou muito bem a nossa Polícia Militar, acredito que todos nós temos que dar a mão e achar uma solução para o país, uma solução apartidária, indiferente de partido seja, pode ser até com a ajuda do PT também, sem problema nenhum, mas nós temos que resolver a situação que o país está passando hoje. Ninguém aguenta mais.
Quem não tem um irmão, um cunhado, um tio demitido? Todos estão sendo demitidos. A Prefeitura de Belo Horizonte teve que demitir mais de 1.000 funcionários. Uma grande consultora em Belo Horizonte, semana retrasada, demitiu 2.000 funcionários. E assim está sendo. Todo mundo demitindo. E ninguém fala nada. Ninguém fala nada. Eu acho que chegou a hora dos partidos que têm responsabilidade com esse país começar a se manifestar. Nós temos que começar a manifestar. Precisamos sim de ter uma ajuda. Artigo de liderança do Democrata, senhor presidente. Do Democrata, eu falei do Dudo. Então, senhor presidente, vereador Pablito, vereador Henrique Braga, vereador Bruno Miranda, vereador Gunda, vereador Heleno, que tem uma luta digna pelo seu mandato. Nós não aguentamos mais o sofrimento de ver o Brasil derreter. O Brasil está derretendo. Nós precisamos fazer alguma coisa, nós que somos políticos, indiferentemente de qual partido. Se o Partido dos Trabalhadores, que é da presidente Dilma, quiser ajudar, que ajude também. Mas nós precisamos fazer alguma coisa. Não é possível. Vereador Arnaldo Godoy, Vossa Excelência lembra muito bem que há 18 anos atrás, quando Fernando Henrique Cardoso estava no poder, o senhor, mas vereador Rogério Correia, mas vereador Paulão, todo dia vinha nesse microfone, falar do FHC, do projeto neoliberal. Todo dia vocês vinham aqui falar. Eu acho que chegou a hora de pedir socorro até Vossa Excelência. Aquilo de bom que vocês plantaram, nós parabenizamos. Tudo de bom que vocês plantaram. Mas aquilo que está ocorrendo de ruim nesse país, vocês têm que nos ajudar. Porque não é possível o empresariado, o comerciante, aquele comerciante principalmente simples, que hoje não está conseguindo mais arcar com as suas despesas, não está conseguindo arcar com a despesa de cara. E o supermercado, a cada dia que você vai, as coisas estão mais caras. O sacolão nem se fala. É um absurdo. Cenoura a R$8 o quilo. Chuchu, um absurdo. Então, nós temos que fazer alguma coisa. Eu acho que, vereador Arnaldo Godoy, eu tenho orgulho de ser seu colega vereador nessa casa. E vi o senhor defendendo aqui o seu partido na época do Fernando Henrique Cardoso, na época de inflação. E agora nós estamos pedindo socorro também ao partido de vocês, que socorram os comerciantes desse país, socorram o industrial desse país, porque todos estão falindo. Todos. Não existe um comerciante hoje que fala que a situação está boa. Todos reclamando. Ninguém está conseguindo mais fazer tocar o seu comércio. A ordem é demitir, mão de tesoura, tirar, fazer curso, apagar a luz. Tem gente que está tomando banho frio para não ligar o chuveiro, porque não aguenta as contas de luz, um absurdo, com tarifa vermelha, amarela, azul. Então, nós precisamos sim, gente, do socorro dos partidos políticos, do PDT, do PMDB, do PPS, do PDT, do PTB. Nós precisamos ajuda, nós temos que fazer qualquer coisa, porque não é possível, nós não aguentamos mais, o cidadão não aguenta mais, o arroxo está muito forte. Eu acho que chegou, e eu estou dizendo, a população, num período não muito distante, vai para a rua, porque ninguém aguenta mais. Eu acho que chegou a hora de gritar. O cidadão está engasgado, o cidadão está arrochado, e nós temos que colocar isso para fora. Não é possível, senhor presidente. Eu acho que chegou a hora de alguém fazer alguma coisa, indiferentemente se a presidente vai sair ou não. Ela tem que tomar providência, liberar recursos da Caixa Econômica, que lá não tem um centavo, liberar dinheiro da poupança. Cadê o dinheiro da poupança? Não tem dinheiro na poupança. Cadê? O que eles fizeram com o dinheiro? Cadê as linhas de crédito que tocam esse país, que possa dar ao comerciante, ao empresário uma linha de crédito? Nós não temos. O país está falido. Então, Alexandre Gomes, Vossa Excelência, que está aqui há mais de 20 anos, vai completar 24 anos, nós vimos no passado aqui, o Paulão todo dia vinha nesse microfone, todo dia, o projeto neoliberal do Fernando Henrique Cardoso, eu cansei de ouvir isso. Então agora, chegou a hora da gente falar. Vereador Henrique Braga, o senhor do PSDB, quantas vezes o Rogério Correia veio nesse microfone? O Paulão,
e vinham e falar do Fernando Henrique Cardoso. Eles podiam estar certo ou errado, mas vinham aqui. Chegou a hora de nós gritarmos. Chegou a hora de mostrarmos para a população brasileira que estamos sofrendo. Nós estamos sofrendo. Nós estamos sofrendo. O cidadão está sofrendo. O cidadão está magoado. Então, colegas vereadores, a denúncia do Eduardo Costa hoje, a fala dele no jornal do meio-dia e meia, 1h, ela é muito séria das denúncias que foram feitas. E nós precisamos cobrar dos nossos governantes uma solução. Viu, doutor Nilton, Juninho Los Hermanos, você, Vossa Excelência, que é da área do Pindorama, do Glória, todo mundo, pode ver os comerciantes lá, todos passando aperto, todos passando arroxo, ninguém vende nada, ninguém compra mais nada. Por quê? Porque não tem recurso. Então, colegas vereadores, vamos pedir socorro, e pedir socorro também ao PT, para que ele tenha responsabilidade com esse país. Obrigado. Vereador Alexandre. Nós temos um segundo elitista aqui, elitista da Costa, porque calça disso. Acho que Vossa Excelência já pode comprovar. Engraçado, eu acho que o homem público tem que ser coerente com tudo. Eu não vou dizer que eu fui coerente com tudo, mas naquelas coisas eu fui coerente. Quando eu pude aqui vir mais cedo, com a mesma calça, defender talvez o interesse do Pedro, em momento nenhum teve tanto. E essa calça não é jeans. Eu queria dizer o seguinte, em relação, Pedro, à coerência, eu fui do PSDB e saí do PSDB, porque muitas coisas eu não concordava. E estava no governo. Eu tive culhão, eu tive não só culhão, eu tive coerência. Eu tenho certeza, eu tenho por Vossa Excelência, e pelo grande parte, ou a totalidade dos vereadores de Belo Horizonte, que tem caráter, decência e hombridade. Mas se as denúncias de um companheiro de Vossa Excelência, um senador da República, for realmente confirmado, Dilma interviu nas investigações do Lava Jato. Interferiu. Lula foi o mandante dos pagamentos da família Cerveró. E isso está diretamente ligado a Delcídio. Dilma sabia do acerto de Passadeiro. Lula comprou o silêncio de Marcos Valério. Se isso for verdade, eu faço um desafio aos vereadores do PT. Tenham vergonha, decência e honradez de não defender tais ideias. E deixe a verdade aparecer. Porque a coerência que Vossa Excelência ataca de maneira que eu quero acreditar que seja coerente com o que Vossa Excelência pensa, eu acho que Vossa Excelências não vão concordar com esse tipo de governo que aí está. Eu não vou dizer que é verdade, que eu não estava lá, não vi, apenas li. E não foi, Preto, o radialista Eduardo Costa, foi a revista Época, que foi a Isto É. A Isto É. Nem a Veja foi a Isto É. Que traz uma denúncia gravíssima. Seja que for, agora eu quero ver desmentir. Então eu peço aos senhores, é lógico que a eleição vai ir, não serei candidato, mais uma vez já fico, porque Alexandre, você vai desistir. Não serei candidato, já está definido. Não é por questão de política, por questões familiares, questão de doença na minha família, é hora de eu retornar e ficar com a minha família. Eu acho que o companheirismo que minha mulher teve esses anos todos comigo é o pouco que eu posso fazer, né, no momento que ela precisa. Eu não vou me furtar a ficar, acompanhar. Sou extremamente feliz de ser médico, mas sou extremamente feliz se eu ver cada um de vocês que atacou, não atacou o Fernando Henrique, atacou o governo, as coisas ruins que ele fez muita coisa boa, como o Lula fez. Mas a semente do mal plantada na corrupção já está tão podre que fede. Não é possível que os senhores não estão sentindo o cheiro de urubu no nosso nariz e continua defendendo um governo, um desgoverno. Se tivesse decência a Dilma, ela seria a primeira a sair. Primeira a sair. Não para... Você sabe por quê, Arnaldo? Eu não sou... Já fui até bonito. Hoje a idade, eu vou dizer da minha idade, eu tenho a beleza talvez interna que minha família enxergue. Essa é a beleza que eu quero, sempre que as pessoas me vejam. Porque a decência é um homem que vale tudo. Eu fui acusado aqui injustamente. Aguentei, o Tribunal de Justiça deu um parecer. Não é porque o Tribunal de Justiça deu um parecer. Só faltou de chamar o moleque a quem me denunciou, que foi um promotor. A sentença. Eu nunca quis fazer nenhuma coisa nesse sentido. Só faltou escrever moleque no parecer do Tribunal de Justiça. Nunca fui publicitar, porque
desculpe aqui, eu vou usar o palavrão, merda, quanto mais mexe, mais fede. Mas hoje eu estou vomitando um pouco das minhas mazelas também, Arnaldo, para dizer a você que eu tenho com você um vereador correto. E quero, se comprovado, eu quero ver a atitude de Vossa Excelência, não por defender uma amizade com Lula, mas para defender algo que seja mais importante, a dignidade de um país, defender o cidadão que paga imposto está sofrendo. Eu trabalho numa empresa que tem mais de 8.000 funcionários, desligaram-se o alto forno, já demitiu quase 2.000 funcionários e vai demitir. Eu sou cooperado de uma empresa que tinha mais de 1.500 associados na empresa que é a Unimed. Nós já perdemos vidas. Você sabe por quê? O Preto falou muito bem. As empresas não estão aguentando, não estão demitindo. E quem sofre não é a empresa, não. Que a empresa diminui gasto, a empresa deixa de comprar isso, a empresa deixa de investir aquilo. Quem sofre é o trabalhador desempregado. Esse perde a sua dignidade, que não tem as coisas para levar em casa. Até o profissional liberal, só para concluir, senhor presidente, me permite, que eu até sou um profissional liberal, ele se vira. Nós, profissionais liberais, nos viramos, diminuímos, custamos. Mas o trabalhador assalariado é esse que o Partido dos Trabalhadores, os vereadores, deputados, os legislativos, de modo geral, tem que refletir. Não é defender o amigo Lula, é defender a dignidade humana e o trabalhador e o trabalho. Obrigado, presidente. Passaremos. Tempo de liderança, senhor presidente. Tempo de liderança do PDT. Vereador Bruno, vice-líder do governo. Boa tarde, meu querido presidente, companheiros, companheiras. Queria hoje, nessa data, fazer um registro importante. Há 35 anos atrás, nascia na estrutura do Partido Democrático Trabalhista a Juventude Socialista do PDT. Tive a oportunidade de integrar a Juventude Socialista, foi responsável pela minha formação política, fui presidente da Juventude Socialista aqui em Belo Horizonte, e no mês passado, fevereiro, a Juventude Socialista fez 35 anos de existência. Uma juventude aguerrida, de luta, de garra, e que tem, sim, contribuído muito para aprofundar o debate político entre os jovens do nosso país. Queria fazer esse registro que eu acho extremamente importante. Seguindo na mesma linha do vereador Alexandre Gomes, eu, por diversas vezes, travei vários embates, sobretudo com amigos, familiares, em relação ao governo Lula, sobretudo. Muita gente que criticava o Bolsa Família, o ProUni, e eu sempre defendi esses programas sociais do governo e acho que eles foram extremamente importantes quando eles foram criados e para diminuir a desigualdade que assola nosso país. Mas, infelizmente, eu compartilho do mesmo sentimento do meu colega que me antecedeu. A gente está numa situação extremamente complicada do ponto de vista da política nacional, da corrupção que assolou esse país, que contaminou o governo do PT. Isso, não podemos aqui vir aqui no microfone e falar que é perseguição das elites, que isso é uma coisa que foi criada no seio do governo, não. Isso está mais que provado que essas coisas aconteceram, que a corrupção está entranhada nesse governo e as respostas precisam ser dadas. A sociedade clama por isso, nós precisamos cada vez mais nos mobilizar para que tudo seja esclarecido. Não com caça às bruxas, valorizando o que foi feito no passado, valorizando as políticas públicas vitoriosas, mas sim, apontando os defeitos, as falhas e punindo quem tiver que ser punido. Eu acho que esse é o sentimento de todos nós, até os nossos companheiros do PT, do PCdoB, tem esse sentimento ao fundo, daqueles que querem um Brasil melhor, aqueles que querem uma cidade melhor e um país melhor, um país mais justo, sobretudo. Que as coisas têm que, de fato, serem esclarecidas e que se tiver que cortar na carne do nosso ex-presidente Lula, que se corte. Embora ele tenha, sim, construído uma história importante para o nosso país. Obrigado, presidente. Artigo de liderança. Artigo de liderança do PCdoB. Presidente, primeiro eu queria agradecer aos vereadores, compreender a importância da derrubada desse veto da questão das doulas e também da SUDECAP. Acho que nós fazemos justiça também como a parte dos servidores aqui da SUDECAP. Mas eu queria entrar no debate aqui político, porque eu acho que ele está colocado para nós que somos políticos, nós que estamos na vida pública, para que a gente faça uma reflexão sobre a situação do país nesse momento. Nós estamos aí, o ano de 2015,
praticamente um ano perdido, em função de uma luta política entre governo e oposição. Nós tivemos a divulgação do PIB do Brasil agora, no dia de hoje, onde o Brasil decresceu mais de 3,4% do PIB dele. Isso é um problema bastante ruim para um país que ainda está em fase de construção da sua economia, das suas estruturas, das políticas públicas. Isso reflete de forma muito violenta nas camadas populares, principalmente. Mas é preciso discutir a política em outro patamar. Eu fico aqui estarrecido de ver alguns vereadores dizendo: a culpa da questão política é do Partido dos Trabalhadores. Ora, nós sabemos que existe no Brasil hoje uma posição, uma ação seletiva e cada dia mais clara para nós daqueles que eles querem e precisam derrubar. Primeiro, derrubar a presidente Dilma. Não aceita, em hipótese alguma, a vitória da presidente Dilma com 55 milhões de votos o ano passado. E o elemento central da disputa agora se tornou o presidente Lula, ou ex-presidente Lula. Por quê? Porque o ex-presidente Lula aparece na última pesquisa, realizada semana passada, pela Folha de São Paulo, como o melhor presidente da história do Brasil. E uma pessoa que, mesmo sob ataque cotidiano, mantém a posição de disputa em segundo turno das eleições de 2018. Então, uma parte da elite, eu não comungo da elite toda, mas uma parte da elite, ela tem como objetivo central derrubar o presidente Lula, derrotar esse governo, se possível dar um impeachment na presidente Dilma, e trazendo para a discussão o tema central não da economia, porque me parece que o líder Aécio Neves tem demonstrado ao longo do ano que não tem nenhuma preocupação com o buraco que o Brasil está enfrentando. Aliás, todas as votações na Câmara Federal foi no sentido de jogar mais lenha na fogueira. Como é que nós podemos ter uma pessoa que se propõe líder do Brasil e, ao contrário de buscar saídas para o país, leva o país mais para o buraco? Um líder irresponsável. Um líder que não está à altura daquilo que determina os grandes líderes. Por isso a pequenez do Aécio Neves e do grupo dele, que coloca o centro da disputa a ida para a presidência da República, passando sim da Constituição, do Congresso Nacional, do Supremo e de tudo mais. Ou seja, a tradução isso é golpe. O Aécio Neves tenta dar um golpe no país. E utiliza, sim, parte da imprensa, parte da elite, para justificar o seu golpe. É isso que tem jogo no Brasil. Por que, meus companheiros vereadores? Se o tema é corrupção, eu pergunto, aonde estão os tesoureiros do PSDB? Onde estão? Aonde estão os financiadores das campanhas do PSDB, que gastou milhões na campanha do Aécio? Onde estão as empresas do PMDB, do PSDB? Ou não tem? Só tem financiamento do Partido dos Trabalhadores. Só tem caixa 2 do Partido dos Trabalhadores. Só tem esquema com as grandes consultoras com o Partido dos Trabalhadores. Vamos refrescar a memória. Vamos falar do Mineirão aqui em Minas Gerais, das obras. Vamos falar da linha verde. Vamos falar da Brasilinha do Aécio Neves. Vamos falar de um conjunto de questões da lista de Furnas que está aí cada vez mais evidente. Ou não tem isso? Ou é invenção minha? Ou o Fernando Henrique Cardoso, que entregou uma empresa, a Brasif, uma empresa estatal, que tinha o controle de todos os aeroportos do Brasil, para a mão de um cara, um amigo dele, que empregou a amante dele para mandar para fora do Brasil, e depois essa pessoa vendeu essa empresa por R$1 bilhão. 1 bilhão foi privatizada para a empresa Dutti. Essa pessoa que está denunciada. Não vi nada contra o Fernando Cardoso, nada contra isso. Então, para concluir, presidente, nós não podemos permitir que a luta política no Brasil se coloque nesse campo da seletividade e que todos nós precisamos discutir com profundidade a crise brasileira, mas não é para jogar mais lenha na fogueira, é buscar alternativa. Por isso eu estou aqui nessa posição e peço verificação de quórum, presidente. Regimento. Nós, vereadores, registro sua presença.
Encerrada a sessão de escola. Com a presença de 3 vereadores, fica prejudicada a reunião. O seu secretário fará o anúncio. Com 14 vereadores, com a presença do Gilson. Anúncio. 15ª reunião ordinária. Projeto de lei 535, autoria, vereadora Elane Matuzins. Reserva vaga em creche para criança em idade compatível. Votação nominal. Projeto de lei 1662, autoria, vereador Pedro Pratus. Primeiro turno. Institui o Dia Municipal da Parada do Orgulho LGBT. Quórum. Maioria dos presentes. Votação simbólica. Projeto de lei 1815. Autoria executivo, mensagem número 65, primeiro turno. Autoriza o município a delegar a implantação, a manutenção, a operação e a exploração econômica do sistema de estacionamento rotativo. Quórum, maioria dos membros da Câmara. Votação nominal. Projeto de lei 1821. Autoria executivo. Mensagem número 1. Primeiro turno. Dispõe sobre o tratamento diferenciado e favorecido à microempresa, à empresa de pequeno porte, ao microempreendedor individual e às sociedades cooperativas equiparadas. Quórum, maioria dos membros da Câmara. Votação nominal. Às 16 horas e 22 minutos, não tendo mais nada a declarar, fica encerrada a sessão.